Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Centro-Sul do Brasil para decorrer dessa sexta-feira, dia 28 de agosto de 2026. Começando aqui pelas áreas em cinza no mapa, na região sul do Brasil teremos tempo seco sem chuvas aí, sobre o estado do Paraná, Santa Catarina e o centro-norte do Rio Grande do Sul. Vai chover de forma moderada, forte, com algumas trovadas no sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Partes do leste, sudeste do Rio Grande do Sul podem ter tempestades que podem ser severas e vir acompanhadas de granizo, ventos fortes, muitos raios e chuvas intensas aí nessas áreas. Avançando que às 3 horas as tempestades se espalham pelo Rio Grande do Sul e no centro, sudeste e leste do estado. Pode haver tempo severo e no centro-leste do Rio Grande do Sul com chance de granizo, ventos fortes, os raios e chuvas intensas nessas áreas aí. Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná permanecem aí com tempo seco. Às 6 horas temos condição aqui para tempestades que podem ser fortes e risco de tempo severo aí no centro-sul do Rio Grande do Sul, com risco de vendaval, granizo, muitos raios e chuvas intensas. Algumas tempestades atingem também o norte do estado. Outras áreas do norte do estado com tempo seco, Santa Catarina e Paraná com tempo seco. Às 9 horas aqui a condição de tempestades permanece sobre o Rio Grande do Sul. Pode haver tempo severo aí sobre o centro, sul e leste, parte sudoeste do estado, com risco de granizo, ventos fortes, muitos raios e chuvas intensas e vendavais aí. Algumas tempestades também atingem o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, partes do noroeste do Rio Grande do Sul com tempo seco. Santa Catarina e Paraná seguem aí com tempo seco. No meio-dia temos condição aqui para tempo seco em áreas do estado do Paraná e Santa Catarina. Vai chover forte com risco de tempestades fortes e risco de tempestades severas aí sobre o sudoeste do Rio Grande do Sul, partes do centro-leste do Rio Grande do Sul e partes do nordeste do estado. E não se descarta a possibilidade de haver temporais com vendaval, granizo, muitos raios, chuvas intensas nessas áreas aí. Às 15 horas temos condição aqui para chuvas isoladas no centro-sul do Paraná e centro-leste catarinense. Outras áreas desses estados com tempo seco. Também no norte do Rio Grande do Sul aí. Tempestades moderadas a fortes no centro-sul do Rio Grande do Sul. Partes do centro-leste do Rio Grande do Sul também podem ter tempestades com risco de queda de granizo, muitos raios, chuvas intensas aí nessas áreas. Ventos fortes. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco no estado do Paraná e Santa Catarina em grande parte. Mas pode haver tempestades sobre o sudeste catarinense, aí, com chance de ventos fortes, queda de granizo e muitos raios. Também pode chover forte com raios e risco de tempestades com chance de queda de granizo, muitos raios e chuvas intensas aí sobre o centro-leste e norte do Rio Grande do Sul. Algumas chuvas moderadas com trovadas no oeste do estado. Às 21 horas temos condição para tempo seco sobre o estado do Paraná e também em partes do oeste catarinense. Pode chover de forma moderada com algumas trovadas no centro-leste sul catarinense, partes do centro-oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul e com tempo seco. Chover de forma moderada com trovadas, aí, risco de tempestades, algumas isoladas aí, sobre o nordeste do Rio Grande do Sul. Não se descarta a possibilidade de queda de granizo, ventos fortes, de chuvas intensas e muitos raios nessas áreas aí do leste e nordeste do Rio Grande do Sul. Até 0 horas aqui do dia 29, temos aí condições para seco no sul do Rio Grande do Sul. Chover de forma moderada a forte com tempestades aí sobre o norte e nordeste do Rio Grande do Sul e partes do sul catarinense. Nestas áreas pode haver chance de queda de granizo, muitos raios, chuvas intensas, ventos fortes aí. Algumas tempestades atingem o oeste do Rio Grande do Sul de forma isolada. Algumas chuvas com trovadas podem se formar também no oeste catarinense, partes sudoeste do Paraná. As outras áreas do Paraná e Santa Catarina aí com tempo seco. Vamos voltando aqui para o dia 28, passando para a região sudeste. As condições aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Vai chover forte em áreas do norte do Rio de Janeiro, litoral do Espírito Santo e leste de Minas com algumas trovadas aí. Avançando aqui às 3 horas, 7, tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas fracas no leste de Minas, chuva fraca moderada no norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo. Litoral leste do Espírito Santo pode ter alguma chuva moderada forte com alguma trovoada. Hein? Às 6 horas temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode chover de forma fraca sobre o litoral norte do Rio de Janeiro, no centro do Espírito Santo. Chove de forma moderada forte com algumas trovadas no litoral leste do Espírito Santo. Hein?
Às 9 horas temos condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste do Brasil. Chove de forma fraca sobre o centro do Espírito Santo, leste do Espírito Santo, leste de Minas. Grande parte da região sudeste segue aí com tempo seco, sem chuvas. Meio-dia segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste, nas áreas em cinza aí no mapa. Condições de chuvas fracas sobre o leste em Minas, centro-leste, sul do Espírito Santo, centro-norte do Rio de Janeiro. Às 15 horas temos condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode haver algumas chuvas fracas sobre o centro-leste de Minas, partes do Triângulo Mineiro, centro-sul do Espírito Santo, aí. Norte do Rio de Janeiro também. Grande parte da região sudeste mantém a condição de tempo seco. Às 18 horas temos condição de tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas isoladas na área central de Minas e no leste do Espírito Santo. Às 21 horas, condição para tempo seco sem chuvas em toda a região sudeste. Até 0 horas do dia 29. Condições que para tempo seco sem chuvas em grande parte aí da 0 horas do dia 29, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Voltando para o dia 28, às 0 horas, passando para a região centro-oeste. Condições para tempo seco sem chuvas em grande parte da região. Às 3 horas mantém a condição de tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Às 6 horas continua a condição de tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Às 9 horas continua tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Meio-dia, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Pode haver algumas chuvas isoladas aí no centro-oeste do Mato Grosso. Às 15 horas temos condição aqui para algumas chuvas isoladas, com alguma trovoada isolada no centro-oeste do Mato Grosso. Partes do centro-norte do Mato Grosso do Sul, grande parte da região com tempo seco. Às 18 horas segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Pode haver algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovoadas no oeste do Mato Grosso, de forma isolada. Às 21 horas, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Indo até 0 horas aqui do dia 29, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Vamos voltando para o dia 28, passando aqui para ver as temperaturas, as mínimas e as máximas. Amanhecer aqui desse dia 28, nas áreas mais claras aí da região centro-oeste, teremos mínimas entre 19 graus a 25 graus. Mínimas bem altas, aí acima de 25 graus no sul do Mato Grosso, leste do Mato Grosso, norte do Goiás, centro-oeste do Mato Grosso Sul. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas que oscilam entre 10 graus a 17 graus. Nos pontos mais escuros, entre 18 a 20, até algumas mínimas acima de 20 graus aí. No norte de Minas, no Triângulo Mineiro e no oeste do estado de São Paulo. Região sul aqui do Brasil, nas áreas mais claras, teremos mínimas entre 13 graus a 20 graus. Aí. Algumas mínimas acima de 20 graus aí no noroeste do Rio Grande do Sul, oeste catarinense, sudoeste do Paraná e centro-oeste do Paraná. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da sexta-feira, na região sul do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre... Só voltar aqui as temperaturas que saiu fora. Voltando aqui na região sul do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 16 graus a 30 graus. Os pontos mais escuros acima de 30 graus no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do estado do Paraná. Chegar até 35 graus no oeste e norte do Paraná. Na região sudeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 23 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 35 graus de máxima e podendo chegar a 36, 37 graus no noroeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Desculpa, na região centro-oeste, calorão aí, muito quente em grande parte da região. As áreas mais claras máximas entre 30 a 36 graus. Nos pontos mais escuros entre 36 a 40 graus de máxima. Aí. Pode chegar a 41,
42 graus de máxima aí sobre o leste do Mato Grosso, oeste do Goiás, sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, sul aí muito quente nessas áreas, com máximas aí que podem ultrapassar os 40 graus aí. Calor forte nessas áreas, hein, beleza? Foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para centro-sul do Brasil. Peço a todos que acompanham o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. Quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.